Juízes capítulo 11, de 1 a 11. Obrigado, meu irmão. Amém, irmãos? Amém. Vamos ao texto. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerou Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se juntaram a ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. E quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: Jefté, vem e ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim, e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade e Jefté: por isso mesmo viemos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade, presta atenção. Então Jefté perguntou aos moradores, aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e se o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não o fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Amém. Hoje eu vou trabalhar com vocês um texto complexo, assim, que divide opiniões. As pessoas divergem, pessoas que eu respeito divergem sobre o sacrifício de Jefté. Ele matou a menina ou não matou a menina? Aqui mesmo deve ter pessoas que pensam diferentes. Quer ver? Quem acha que o Jefté matou a própria filha, levanta a mão. Baixa. Quem acha que ele não matou, levanta a mão. Tem divergência. E o resto não sabe do que eu estou falando, pelo jeito. Algumas lições são aprendidas, algumas lições na vida a gente aprende na escola. Algumas lições nós aprendemos nos livros. Outras de forma empírica, na prática. Mas existem algumas que a gente só aprende através do sofrimento de experiências ruins. Existem lições que custam caro para a gente aprender. E se você souber disso, você pode evitar alguns sofrimentos e perdas na vida. Veja, Jefté era filho de uma prostituta com um patriarca. Ele é filho de Gileade. Gileade é descendente de José, porque o Gileade é filho de Manassés. Grava isso. Gileade é filho de Manassés. A gente vai voltar nesse assunto. E o Gileade é casado, mas ele aprontava. Saiu com a prostituta, engravidou a mulher e nasceu Jefté. Então Jefté é filho de um cara importante, mas através de uma prostituta, de uma via não legítima, por assim dizer. Mas ele é filho de Jefté, ele não tem culpa da história antes dele. E daqui a pouco a esposa original de Jefté teve filhos. E aí eles cresceram, chegou uma hora que por dinheiro, por herança, disseram assim para Jefté: você não vai herdar o que é nosso, não. Você é filho de uma prostituta, você não é filho da nossa mãe, você é filho do nosso pai, não pelas vias originais, você é bastardo. Então some daqui, pega suas coisas e vai embora. Deve ser muito ruim lidar com isso, especialmente porque Jefté não tem culpa. Eu estou sentindo que falta peso nesse microfone, não está legal.
Especialmente porque Jefté não tem culpa. E o Jefté é expulso da casa do seu pai pelos seus próprios irmãos. E eles fizeram isso único e exclusivamente por causa do dinheiro, da herança, da posição social. Eu não vim aqui dar aula sobre Jefté, não. Deus colocou essa palavra no meu coração e talvez você tenha vindo aqui para ouvir. Quantas pessoas, quantas situações acontecem na vida que por causa do dinheiro, por causa de posição, porque acontece uma separação naquela família. Eles não queriam dividir a herança, não queriam dividir a posição daquela tribo. E o Jefté foi embora. Aí o Jefté vai para um lugar, na nossa Bíblia em português, lá no versículo 3, fugiu da presença dos irmãos e habitou na terra de Tobi. Pois é, na verdade, essa palavra Tobi não é bem assim, não é uma tradução muito feliz, porque a palavra hebraica é a palavra Tov. E Tov, em hebraico, é bom. Ele vai para um lugar que se chama bom. Eu não quero espiritualizar, porque nem sempre o nome do lugar significa que o lugar é bom só porque se chama bom. Mas seja como for, ele vai para um lugar chamado Tov, que é, por alguma razão, na nossa Bíblia em português, virou Tobi. E lá ele se envolve com uma espécie de uma gangue, de uma turma que era valente, e ele se constitui meio que chefe desse pessoal. E tempos depois, os irmãos de Jefté estão em apuros, estão em sério perigo, e o texto segue, falando que os amonitas, o pessoal de Amon, são descendentes de Ló, filhos de Ló com a própria filha, que não sei o que, dá os amonitas e moabitas, e ele está com um problema com os amonitas. E aí, o pessoal, em perigo, lembrou do Jefté. Eu não sei se vocês já... Com certeza vocês não passaram por isso, mas vocês já devem ter visto alguém passando por isso. Que quando você tem o que oferecer, você presta. Quando você não tem o que oferecer, você não presta. Quando você tem o que dar, você é lembrado. Quando você não tem o que dar, você é expulso. E é o que está acontecendo aqui com Jefté. Vai dividir a nossa herança, sai fora. Você não serve. Mas quando a dor chega, quando esses irmãos que o expulsaram estavam em crise, correndo sérios perigos, eles descobrem, lembram de Jefté, vão até Jefté, e esse é o versículo de número 5, quando pelejavam, passado algum tempo, 4, pelejaram os filhos de Amon contra Israel, versículo 5 e 6, então foram lá na tal da terra de Tobi, e foram buscar o Jefté, e falou, vem ser nosso chefe. Peraí, ele não podia ser um irmão. O som tá bom para vocês? Não, né? Tem alguma coisa aí que dá para fazer? Não sei se o Ayrton está aí, ou a Cirleide. Estão mexendo? Tá. Tomara que melhore, porque está muito ruim aqui para mim. Deixa eu voltar aqui no meu... Está vendo que eu estou pregando igual nos Gideões, né? Porque essa noite, não sei o que lá. É muito engraçado, né? Os caras mudam a voz para pregar. Não sei se você já viu isso. Quando você tem o que oferecer, então você é bem-vindo, você é buscado, você é lembrada, contamos com você, você é importante. Quando você não tem o que dar, sai fora. Não tem convite, não tem carinho, não tem reconhecimento. E aí, quando eles vieram para Jefté, o Jefté se mostra, pelo menos a mim, lendo o texto, se mostra carente de afeto, carente de carinho, carente daquilo que ele não teve, reconhecimento. Não sei se você sabe, mas a psicologia explica bem essa questão de, tipo assim, sabe, o cara cresce, vira adulto, e ele compra muito,
vai no mercado e compra muito comida. A mulher fala, melhor eu ir, porque se ele for, fica muito caro. Muitas vezes acontece isso porque quando ele era pequeno não tinha. Não tinha comida. A mãe falava, só 2 bolachas. Não é todo dia que tem bolacha, não é todo dia que tem leite. Aí quando ele cresce, tem uma demanda reprimida ali dentro. Quando ele pode, então ele vai lá e exagera na compra. Exagera. Não estou falando só de comida, não. Do carro, do afeto, do carinho, pessoas que foram rejeitadas, por exemplo. Elas entendem que elas precisam merecer o carinho das pessoas. Então ela fica carinhosa para que a outra pessoa devolva. E quando não devolve na medida, elas se sentem abandonadas de novo. Sempre tem a síndrome de eu vou ser abandonado de novo. Eu vou ser abusado de novo. E aí, o Jefté, quando os irmãos voltam lá, os chefes lá, voltam, deu uma melhoradinha. Ainda não está bom, mas deu uma melhorada. E aí, eles voltam lá, o Jefté fala assim para eles, eu estou aqui na introdução tentando correr, né? O Jefté perguntou a eles assim, versículo 7, obrigado. Por que vocês voltaram aqui, não me aborreceram? Vocês não me abandonaram? Vocês não me expulsaram da casa do meu pai? Por que agora vocês estão em aperto e vocês voltaram? E a resposta deles é justamente por isso. Nós voltamos porque estamos em aperto. Ou seja, o lance aqui não é velado, o jogo aqui é aberto, nós viemos aqui por interesse mesmo. E aí, então, nós estamos diante de um fato onde uma pessoa foi rejeitada e por interesse, por puro interesse, você tem o que a gente não tem. E o que ele tinha? Ele tinha uma gangue, ele tinha uma turma, ele tinha um grupo lá que era uma força armada e os gileaditas lá não conseguiam. E aí eles vieram, vem ajudar a gente. Falando, não, mas agora eu presto? Agora eu sirvo? E aí os irmãos disseram, agora você presta, agora você serve. Você tem o que a gente quer. Então eu vou deixar alguns pontos para você pensar. O nosso culto, para quem está visitando a gente hoje, a quinta-feira aqui chama Instrução Bíblica. E pensa numa instrução que Deus vai te dar. Primeiro ponto. Aprenda a reconhecer os motivos por trás das ações. Aprenda a reconhecer os motivos por trás das ações. Para mim, lendo a história de Jefté, o maior erro de Jefté é que ele quis ser aceito onde ele era apenas usado. E para ser aceito onde ele era apenas usado, ele pagou caro. Ele pagou a filha, com a filha. Eu não quero teologar sobre se matou ou não matou a menina, mas ele pagou com a filha, de alguma forma. E o erro de Jefté, porque ele queria ser aceito num ambiente onde ele era apenas um número. Onde ele era apenas, o que você tem para oferecer? Aí você fica. E ele parece não enxergar que as pessoas queriam apenas usá-lo, porque ele pergunta para o pessoal, dizendo, agora eu presto. Aí o pessoal fala, agora você presta. É por isso que a gente veio. A gente veio porque o que você tem a gente não tem, então a gente veio pegar. A gente veio pedir. E quando a pessoa tem uma carência afetiva, emocional, quando a pessoa quer ser aceita, e na cabeça dela ela precisa ser aceita, ela se submete a coisas altas demais ou baixas demais. Faz sentido? Então, para que eu seja aceito por você, porque eu tenho carências afetivas, carências emocionais, algo no meu passado que me deixou carente, porque eu fui abandonado, porque eu fui isso, porque aquilo. E aí, quando vem uma fagulha de esperança de eu ser aceito, muito embora não é que eu esteja sendo aceito. Ninguém foi lá reconhecer erro. Ninguém foi lá dizer para Jefté, dizendo assim, olha, a gente errou com você, não. Foram lá dizer assim, a gente está precisando de uma coisa que só você tem. E aí? E aí, quando a pessoa tem
essa necessidade de ser aceita, ela acaba se submetendo a fazer coisas que são caras demais, altas demais, ou vis demais, baixas demais. E o Jefté é um cara que estava bem longe da encrenca. Ele estava num lugar que a Bíblia traduz por alguma razão em português como Tob, mas que significa Tov. Tov em hebraico é bom. Como é que fala bom dia em hebraico? Boker Tov. Quer dizer, bom dia. Ou seja, ele estava num lugar que era bom. Eu não quero espiritualizar o nome do lugar, como disse, mas ele estava num lugar chamado bom. E lá ele não estava envolvido com a guerra dos irmãos. Os irmãos não colocaram ele para correr. Mas ele queria ser aceito. Ele queria ser aceito onde ele antes foi humilhado. Sabe aquele negócio de eu vou dar a volta por cima? Eu vou voltar aqui com um carro bom. Eu vou voltar aqui sendo o líder. Eu vou voltar aqui sendo não sei o que lá. Ele queria ser aceito onde antes ele foi escorraçado. E para voltar lá, e para ser aceito, ele fez a maior besteira da sua vida. Então, a primeira lição, o primeiro ponto é que a gente precisa aprender a reconhecer os motivos por trás das ações. Você não precisa fazer sacrifícios idiotas para que as pessoas olhem para você do jeito que você acha que merece ser visto, nem vista. Você não precisa sacrificar sua família para que alguém que é parente e que falou bobagens e que te magoou passe a olhar para você de outro jeito, porque o problema não é se você venceu, se você não venceu, você nunca vai ser bom o bastante. Então você não precisa fazer sacrifícios para que as pessoas olhem para você do jeito que você entende que você precisa ser visto, que você precisa ser vista. Quantas pessoas ganham dinheiro gastam o dinheiro que ganhou, ou que ganharam, melhorando aqui a concordância, para compor uma imagem. A gente está vivendo essa época da economia da atenção, onde o que vale é o que eu mostro, o que vale é o que eu posto. E olha, eu não sei, eu acho que dois trabalhos e suas variantes são perfeitos para reconhecer isso que eu vou falar agora. Então eu faço um desses, que é o trabalho pastoral e o trabalho dos psis. Pode ser psicólogo, psiquiatra, psicanalista, qualquer psi. Por quê? Porque às vezes eu estou no gabinete, estou atendendo o cara, estou atendendo a pessoa, e eles estão quase em vias de fato, o cara está dormindo no sofá não sei quanto tempo, não tem sexo entre eles há não sei quanto tempo, eles se odeiam, eles não se suportam, e plim, aí sobe o post, vida, não sei o que, o homem que Deus preparou para mim. Aí eu fico olhando, eu falo, mas qual é a mentira? A mentira é essa aqui ou a mentira que eles falaram lá no gabinete? Qual é a mentira? Porque a gente vive a economia da atenção. Eu quero a sua atenção sobre mim. E para ter a sua atenção sobre mim, eu tenho que postar o que eu quero que você pense sobre mim. Não necessariamente que eu seja aquilo. Quantas pessoas estão gastando dinheiro para compor uma imagem que eles não têm, para que essa imagem as apresente do jeito que eles acham que tem que ser vistos pelas pessoas. Isso é uma besteira. Isso é uma bobagem. Quem vive nesse tipo de vida é um tipo de mendigo. Porque está esmolando a aceitação. Está implorando aceitação. Sabe? Agora, a irmã voltou ali, está lutando, fez cirurgia, não sei o quê, e bora mostrar o corpo na academia. É uma mendiga. Ela está esmolando a curtida, o negócio, agora, não sei o quê. Por que tudo isso? Porque ela quer mostrar que ela deu a volta por cima.
porque ele quer mostrar que ele pode comprar um carro melhor. E às vezes nem pode. O Jefité é o cara que, para bancar sua volta por cima, está sacrificando a sua família. E quem vive esmolando aceitação, quem vive buscando se apresentar de um jeito que não é, geralmente é uma pessoa que não aceita a si mesmo, ou que não se resolveu, não é uma pessoa resolvida. E como ela não se aceita, ou como ela não é uma pessoa resolvida, ela busca essa aceitação comprando pessoas. Comprando, eu pago. Você nem pode pagar. Você não pode pagar. Tua mulher que o diga. Mas na frente dos outros, não, eu pago a inteira conta. Não, vamos dividir. Não. Deixa comigo. Aí a mulher ficou olhando e falou, deixa com ele. Eu estou tentando deixar com ele faz anos. E não dá. Agora aqui no restaurante ele fala, deixa comigo. Quer dizer, alguma coisa não fecha. Você está entendendo? Aí a mulher fala, não, pode deixar que eu cuido para você. Aí o marido ficou olhando e falou, mas não é essa mulher que você fala que vive te odiando, que tem ódio de você, que você... E por que você está toda boazinha? É porque ela está querendo mostrar para a outra que ela é boa. Isso é uma mendicância. Eu estou me fazendo entender? Então não me entenda mal. Quando eu falo assim, que essa pessoa está comprando aceitação, está bancando, tirando de onde ela não devia tirar, é o exemplo que eu estou vendo aqui de Jefité. E quando eu falo comprando, não estou falando que envolve necessariamente dinheiro. Essa pessoa pode comprar sem exatamente dinheiro. Eu dei o exemplo do dinheiro, mas muita gente é carente e essa carência consome da gente tempo. Muita gente é carente que consome o nosso tempo para se sentir importante. Para se sentir importante, então a moeda não é sempre o dinheiro, às vezes é o tempo, às vezes é a atenção. Algumas pessoas são mendigas de atenção, então elas precisam do seu tempo para se sentirem amadas. Se você só fala, meu irmão, Deus abençoe, tal, é minha cara isso, porque eu vivo correndo, eu cheguei aqui de uma reunião, que eu estava em São Paulo de manhã, e depois eu estava em Campinas à tarde numa editora, depois eu vim para cá, me perdoa se alguém aqui, algumas vezes, meu irmão, paz, tudo bem, Deus te abençoe, tal, eu sou esse cara aí. Mas aí a pessoa, eu entendo, tá? Aí a pessoa fala, nossa, eu só queria ter um tempo com o pastor. Nossa, é arrogante. Mas por quê? Porque para aquela pessoa, a afirmação que ela precisa se autoafirmar, ela precisa se sentir importante, e se sentir importante é ter o seu tempo só para ela. Entende? Então pode ser atenção, essa moeda pode ser carinho, essa moeda pode ser dinheiro, essa moeda pode ser tempo, essa moeda pode ser... E pessoas assim são vorazes nos relacionamentos. São vorazes nos relacionamentos. Por exemplo, a Bíblia não fala da mulher de Jefté. Será que ele tinha esposa? Porque essa filha que ele sacrificou tinha que ter uma mãe, né? Ela foi feita, essa menina, então ela tinha que ter uma mãe. Por que não fala da mulher de Jefté? Será que a mulher de Jefté... Eu não estou fazendo ilação, tá? É que a Bíblia não fala. Então, será que ele tinha esposa? Será que a esposa foi embora? Falou, não dá para ficar com esse cara. O Jefté é um cara que queria ser recebido, ele queria ser reconhecido, ele queria dar a volta por cima, ele sabe, eu vou voltar por cima. Ele queria ser líder, mas ele quer ser líder de um ambiente onde ele foi expulso. Ele quer ser querido num ambiente que o odeia. E ele quer isso a todo custo. Ele quer isso a todo custo. Eu estou no primeiro ponto, misericórdia. Aprenda a reconhecer os motivos por trás das ações, é o primeiro. E ele quer isso a todo custo. Nem que para isso ele seja apenas usado. Porque ele diz, agora que vocês precisam de mim, vocês vêm atrás. E os irmãos dizem, acertou. A gente vem atrás só porque a gente está precisando. E ele fala, então eu vou. Por quê? Porque eu quero ser visto. Eu quero voltar por cima, eu quero sentar naquela cadeira de novo. Porque eles vão olhar para mim e vão dizer, esse cara importa. Nem que para isso ele seja usado.
Nem que para isso você seja usada sexualmente, financeiramente, emocionalmente. Nem que para isso você seja escrava. Nem que para isso você seja xingado. Nem que para isso você seja, não, eu vou mostrar que eu consigo. Eu vou mostrar que eu sei. Nem que para isso o Jefté fica claro que ele é apenas uma peça do quebra-cabeças. Mas ele quer voltar por cima, ele quer ser cabeça. Ele fala assim, tá, mas se eu for, se eu lutar, se eu sacrificar tudo, vocês vão me reconhecer? Vocês estão vendo que esse cara tem essa carência? Vocês vão falar que eu sou importante? Eu vou ser o líder? E para alcançar isso, ele está disposto a sacrificar o que mais importa. Tem muita gente fazendo voto de tolo hoje em dia. Tem muita gente oferecendo o que não deve para ser aceito por quem não gosta. Tem muita gente pagando caro, sacrificando família, só para vencer uma disputa idiota. Só para vencer uma disputa idiota. Ele queria voltar por cima, ele queria ser aceito, ele queria honra, ele queria palmas, ele queria a porta da frente aberta, ele queria os lauréis, ele queria. E tudo isso aconteceu, ele venceu, mas teve um preço. E o preço foi a sua filha. O preço foi a sua filha. O preço do seu sucesso foi o fim da sua família. Então, primeiro, aprenda a reconhecer os motivos por trás das ações. Segundo, está igual aos Gideões? O Juliano me paga. Eu não queria. Segundo, fuja de pessoas interesseiras. Fuja de pessoas interesseiras. Presta atenção. Porque isso pode remodelar a sua vida. De verdade. Isso pode dar um reset na sua vida. Existe um gráfico onde é possível discernir se aquela pessoa ela está interessada em quem você é ou no que você pode oferecer. Pensa num gráfico assim, tipo do plano cartesiano. E esse gráfico é o lance da causa versus oportunidade. Então, você coloca a causa de um lado, oportunidade do outro. Algumas pessoas abraçam causas, a causa X, sei lá, qualquer causa. Porque, na verdade, elas estão tendo uma oportunidade. Então, tem o lance, causa versus oportunidade. Por exemplo, a causa do pobre. Alguém duvida que tem ONGs que fazem assistência aí aos pobres, mas que é para enriquecer o dono da ONG? Algumas pessoas abraçam causas porque veem nelas oportunidades. O Evangelho. Eu estou meio que tocando o dedo na ferida, né? O Evangelho. Alguém duvida pastor é um trabalho que eu sou fã de carteirinha, não é porque eu sou pastor não, porque eu não sou pastor de tempo integral. Eu nem mereço esse título. Eu não sou um pastor, eu não sou um pastor de igreja. Um dia eu quero ser, de verdade, não é falsa humildade não. Um dia eu quero ser pastor de tempo integral. Nasceu alguém, eu estou lá. Morreu, estou lá. Aqui nessa igreja, se nasceu, morreu, não estou. Não moro aqui, nem moro nessa cidade. Difícil para mim. Quem é da Genuína? Quantas vezes eu já tentei entregar o cargo aqui? Um monte. Até hoje, inclusive. Quem quiser, pega aí. Eu posso vir em todo culto, continuar. Por quê? Porque para mim o pastor, cara,
É aquele que apacenta, que cheira ovelha, que está junto. Eu não vou na casa de ninguém, não consigo. Mas, por exemplo, pastor, eu amo. Quando eu vejo um pastor, eu falo, um dia eu quero ser igual a esse cara. E às vezes ele está olhando para mim e fala assim, eu queria ser igual ao pastor César. Só que ele não sabe que você está entendendo ou não? E aí, é o lance da causa e oportunidade. Alguém duvida, porque o pastor da Bíblia, é esse pastor que cheira ovelha, que vai, tal, que a igreja mantém ele está ali e tal, para isso, ele existe para tal, ok. Mas alguém duvida que tem gente que está que usa o nome de pastor por causa da oportunidade? Porque tem pastor que trabalha de tempo integral como pastor, mas vai em 1 ou 2 cultos por semana, e é isso aí, cara, e fica jogando videogame. Eu estou falando de coisas que eu sei, tá? E fica jogando videogame, e fica na pornografia, e não visita ninguém, tipo eu, mas eu não sou assalariado da igreja. Você está entendendo? Causa versus oportunidade. Eu abraço uma causa, mas é pela oportunidade que ela me traz. Algumas pessoas abraçam causas por conta da oportunidade. Esse gráfico que eu estou falando para você pode substituir. Por exemplo, reino versus dinheiro. Algumas pessoas estão falando de reino. Irmãos, eu quero louvar a Deus pelo Brasil. Amém? Que bom. Mas algumas pessoas, não estou generalizando, mas está claro que algumas pessoas estão nesse negócio de reino, nesse gráfico de reino e dinheiro, apenas pelo que o tal do reino pode proporcionar. Você pode substituir esses nomes. Ministério versus posição. Ministério versus posição. Essa foi a situação de Ananias e Safira, por exemplo. Eles queriam posição. E por causa disso, vamos entregar, porque se a gente entregar, o ministério vem para a gente, porque não sei o que e tal. E o que tudo isso tem a ver com Jefté? Tem a ver com Jefté, porque eu aprendi uma frase fora do meio evangélico, na minha outra carreira, né, de trabalho, e essa frase me fez perder o sono. É uma palavra muito simples, e as palavras eram: o sucesso e o fracasso deixam pistas. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, é verdade. Tem coisas que você olha e você já vê que não vai dar certo. Mas você fala, não, eu vou investir, mas só falta Deus mandar uma marretada na sua cabeça, dizendo, larga de ser besta. Mas você fala, não, eu creio, aí faz campanha, faz não sei o que e tal. Fracasso e sucesso deixam pistas, mas interesseiros também deixam pistas. Interesseiros também deixam pistas. Dias atrás eu estava entrevistando uma mulher no programa, falando sobre família, e ela estava falando assim sobre violência doméstica, né? Com certeza desse tanto de gente aqui já teve gente que já sofreu violência doméstica. E aí ela falou assim para mim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Se eu parasse para pensar, talvez eu chegaria nessa conclusão rapidamente, porque é muito óbvio, mas eu nunca tinha. Ela falou assim, se no namoro o cara pega no teu braço, significa que ele vai te bater. Óbvio. É óbvio que quando casar ele vai dar na sua cara, né? Se no namoro ele te chacoalha, se no namoro ele pega seus braços, fica com o olho desse tamanho olhando para você, falando, é óbvio que o que você quer. Por que você vai casar com um traste, com um desgraçado desse? Por que você vai casar? Porque esse tipo de comportamento deixa pistas. Deixa pistas, irmão. No capítulo, aí você fala assim, o que isso tem a ver com Jefté? Então, interesseiros deixam pistas. Por quê? Porque no capítulo, vamos lá, o Jefté aceita a proposta de voltar lá e lutar a luta que nem é dele. É dos irmãos que o expulsaram. Está claro isso? Aí, o Jefté vai lá e ganha a briga. Ofereceu a menina, ganhou, venceu. Quando se vence, festa, aleluia, glória a Deus. Aí vem o pessoal, não, eu sempre acreditei, o Jefté é o cara, tá? Sempre é assim. Aí trocamos o capítulo. Entra no capítulo 12.
Aí olha o que diz o capítulo 12. Sintoniza aí na sua Bíblia, coloca aí o capítulo 12. No capítulo 12, o capítulo 11 fala lá da guerra, o voto de tolo que ele fez, a menina e tal. 12. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram a Zafon e disseram a Jefté: por que você foi combater contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir contigo? O Jefté ganhou a guerra. E agora que ele ganhou, os caras falaram assim: uai, mas você podia ter me chamado. Estou aqui, cara. Por que você não me chamou? E ó o resultado. Por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir contigo? Vamos queimar a tua casa, estando você dentro dela. Ou seja, não é que esses caras estão dizendo: não, conta comigo não. Ele ganhou, significa que os despojos de guerra agora são dele. E o pessoal de onde que eles são? De Efraim, os efraimitas, disseram assim: então, e aí, por que você não chamou a gente? Então agora, no capítulo 12, o Jefté é confrontado pelos efraimitas, que diziam estar chateados com Jefté, porque eles não foram convidados para lutar a luta do Jefté. Mas a questão é essa? Não. A questão ali era outra, meu irmão. A questão ali era outra. Vamos continuar o texto, até o 3. E Jefté disse: eu e o meu povo tivemos uma grande contenda contra os filhos de Amon. E eu chamei vocês, mas vocês não vieram. Eu mandei o WhatsApp. Não, vocês visualizaram, não responderam. Vocês não vieram me livrar das mãos deles. Vendo eu que não me livrariam, arrisquei a minha vida e enfrentei os filhos de Amon. E o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que, pois, vocês vieram contra mim agora para me combater? A verdade é que esses caras, eles não estão... Porque no começo do 12 parece que ele ganhou, o Jefté ganhou, aí chegaram os Efraim e falou assim: podia ter me chamado. Sabe o pessoal que chega na feijoada, mas não vem bater a laje? Porque você vai bater a laje, você faz a feijoada, não sei o que lá. Aí o cara chega, mas ele chega 15 para meio-dia. Ai, nossa, por que você não falou? Era hoje. Era hoje. Mas vai comer a feijoada. Esse pessoal é o pessoal que quer a feijoada, mas não quer bater a laje. Por que você não me chamou? O Jefté falou assim: você viu o seu WhatsApp aí? Eu chamei. Aí eu estava no... O pessoal fica encostando no negócio e apagando as lâmpadas, que é assim. Aí, eu estava num almoço hoje com o Dr. Tassos Licurgo, né? E aí um amigo de um lugar aí e tal, falou assim: você me ligou, falou: eu queria falar com o Tassos, você tem o contato dele? Eu falei: eu tenho contato, estou indo para a cara dele. Aí eles disseram: porque eu mandei mensagem para ele no direct, mas ele não responde. Eu até brinquei, eu falei: não, você está importante, agora não responde direct. Aí o Tassos: não, desculpa aí, não sei o quê. Depois o Tassos olhou e falou: não, eu vi o direct e respondi, ele que não respondeu. Aí eu liguei para o cara bravo. Eu falei assim: varão, tem gente que é assim: por que você não me chamou? Aí o Jefté falou: eu chamei, vocês não vieram. Porque a verdade é que esses caras, os efraimitas, não estavam nem aí para o Jefté. Eles queriam o que o Jefté podia dar. E Jefté estava numa pegada diferente. A pegada do Jefté é uma e a deles era outra. O Jefté queria vencer a batalha e eles queriam os recursos da vitória. O Jefté estava empenhado numa causa e os de Efraim estavam empenhados nos dividendos da causa. Por isso que o sucesso e o fracasso deixam pistas, os interesseiros deixam pistas, os violentos deixam pistas, os vagabundos deixam pistas. A mulher que não presta deixa pistas. No namoro, aí você casa porque você quer. O sinal estava lá o tempo todo. Então aprenda isso. Deus manda os sinais. Interesseiros deixam pistas. E a pista é que esse tipo de abordagem... Aí você fala assim: pastor, você está dizendo que os interesseiros deixam pistas. Cadê as pistas? Como é que o Jefté ia saber? Volta 2 páginas, para quem está com a Bíblia aberta aí. 2, 3 páginas, depende do tamanho da sua Bíblia. Vai para o capítulo 8. O capítulo 8 tem outro juiz, é o Gideão. Lembra que o Gideão tinha 32 mil, 32, né? 32 mil, caiu para não sei quando, terminou em 300. E o Gideão com 300,
teve que lutar e tal, beleza. Quando Gideão vence, isso é o capítulo 7, quando Gideão vence, capítulo 8, verso 1. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: o que é isso que nos fizeste? Por que não nos chamaste para que fosse contigo batalhar contra os midianitas? São os mesmos caras, falando a mesma coisa, para outro juiz que lutou sozinho. O nome desse juiz agora é o Gideão. Estão comigo aí, né? Interesseiros deixam pistas. O capítulo 8 do mesmo livro mostra esses mesmos efraimitas indo diante de outro juiz que lutou sozinho, dizendo para ele assim: nem me chamou. E aí, só porque aqui é o seguinte, chamou, tamo junto. Sabe o pessoal do tamo junto? Contenderam fortemente com ele, foram entrar na contenda na cabeça do Gideão. Porém Gideão disse: que mais eu fiz agora do que vocês? Vocês não são porventura os rabiscos, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, não sei o que e tal. E aí o Gideão meio que filosofou: não, vocês são muito mais importantes, você não sei o que lá, nós somos pequenos e tal. Mas veja, os efraimitas, os mesmos efraimitas que estão lá enchendo a paciência do Jefité, já fizeram a mesma coisa com Gideão. Já tinham feito quase o mesmo esquema com outro juiz, que é o Gideão. E Gideão explicou que os despojos de guerra não eram mais importantes do que a vitória, do que o mais importante é a vitória, não é o dinheiro. Mas algumas pessoas simplesmente, eles não pensam na causa, nem nas pessoas. Pensam apenas no que tem a ver com elas, só com elas. Meu irmão, fuja de pessoas que vivem gravitando à sua volta, buscando o que você pode oferecer. E eu não estou falando de dinheiro, pode ser dinheiro também. Buscando o que você pode oferecer. Fuja de interesseiros, porque pessoas assim brigam por qualquer coisa. Os efraimitas estão indo lá na casa do Gideão, dizendo: bonita, hein? Ninguém ganhou, nem chamou. Por que não me chamou para lutar por você? O Gideão falou: eu tinha 32 mil, ninguém tinha coragem, foi caindo, no fim tinha 300, por que vocês não foram? Não chama, agora eles estão diante de Jefté. E aí Jefté nem chama, é a mesma conversa. Fuja de interesseiros, interesseiros deixam pistas. Quer ver um outro exemplo? Eu estou na metade do segundo ponto, meu Deus. Quer ver outro exemplo de como a gente deve agir? Vamos pegar um exemplo de Jesus. Abre a Bíblia em João 6. João 6, 14. Se liga nesse texto. Vendo, pois, os homens... o contexto. Jesus multiplicou os pães, todo mundo comeu, lembra? De 50 em 50, não sei o que lá, e sobrou 12 cestos cheios. E comeu mais de 5 mil pessoas, fora mulheres e crianças. Aí... terminou esse evento do milagre, vem o texto: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Por que eles estão chamando Jesus de profeta que devia vir ao mundo? Por causa do que Jesus deu. Verso 15: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. Os caras: temos o nosso rei. Agora Jesus é rei, né? Veja o texto. Sabendo Jesus que eles estavam para vir arrebatá-lo com o intuito de fazê-lo rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Por que Jesus não aceita ser glorificado se ele é rei mesmo? Se ele é o verdadeiro Senhor? Por que ele não aceita? Veja que Jesus não quer ser reconhecido como rei. Aí você fala assim: mas ele é o rei? Mas por que ele não quer ser reconhecido como rei? Ele não quer ser reconhecido pelo rei por aquelas pessoas. Porque Jesus é ou não é o grande rei? Se ele é, por que ao invés de fugir, por que ele não aceita? Não, porque ao invés de aceitar, o que ele faz? Ele prefere deixar as pessoas e ir sozinho para outro lugar.
E aí segue o texto, eu estou sem tempo, mas 10 versículos à frente, no versículo 25, diz assim, ó, e tendo aí passou, amanheceu o dia, Jesus ficou sozinho orando no monte, não foi com esses caras. Aí no outro dia, encontraram Jesus do outro lado da margem. Tendo encontrado do outro lado do mar, porque nesse dia que ele andou sobre as águas, tem todo um contexto, disseram, mestre, quando você chegou aqui? Como é que você fez para chegar? E Jesus respondeu, em verdade vos digo, que vocês me procuram, não pelo que vistes os sinais, mas porque vocês comeram o pão. Ou seja, vocês querem me fazer rei de vocês, não é pelo que eu sou, nem pela minha missão, mas é pelo pão que está no estômago de vocês até agora. É pelo que eu posso dar para vocês. E Jesus simplesmente não aceitou ser bem tratado por pessoas interesseiras. Está aí uma pista. Para você, para mim, para a gente. Terceiro, e eu vou encerrar aqui no terceiro. Mantenha distância segura de pessoas que não lutam suas batalhas e nem falam sua língua. Eu não estou dizendo que você tem que odiar essas pessoas. Só estou dizendo que você tem de manter uma distância segura. A gente parou no capítulo 12, onde os efraimitas chegaram, depois do Jefté ter perdido tudo lá e para ganhar a guerra, ele perdeu a menina. Aí, você não chamou a gente e tal, vamos queimar a sua casa. Aí o Jefté falou assim, eu chamei, versículo 3, eu arrisquei minha vida, quando foi eu chamei vocês não vieram e tal. E aí o pessoal de Efraim, não é assim não e tal. E aí eu disse assim, quando eu li o texto lá no começo, eu falei assim, o Gideão, desculpa, agora eu vou confundir com o Gideão. O Jefté, ele é filho de Manassés. E o Manassés, ele é neto de... Não, o Gideão, o Jefté é filho de Gileade. E o Gileade é neto de Manassés. E quem é Manassés? Um dos dois filhos de José. O José tem 2 filhos, Manassés e... Quem que está indo lá falar? O pessoal de Efraim. O Jefté é de Manassés. E é o pessoal de Efraim que está indo lá dizendo assim, e aí, nem chama, não sei o que e tal. Ou seja, numa última análise, são irmãos. Então veja, no capítulo 11, o Jefté enfrenta uma luta descomunal armada contra os amonitas. Depois que ele enfrentou a luta e venceu, chega os Efraim, de novo, cobrando Jefté de não terem sido chamados. Nem chamou. Por quê? Porque depois da vitória, todo mundo é lutador. Sabe o engenheiro de obra pronta? Por que não fez assim? Seu miserável, você estava aqui. Não, isso aí não compensa. Depois da luta, todo mundo é guerreiro, meu irmão. Depois da vitória, todo mundo é soldado, é general, todo mundo tem história para contar. Já ficou perto de pessoas, você conta um testemunho, ela para e fala, não, eu tenho que contar um testemunho melhor do que o dele. Já viu isso aí ou não? Você conta a história, depois você conta, o cara fala assim, e eu então? Eu nem te conto, aí começa tal, aí você fica olhando. Então depois da batalha todo mundo é corajoso, depois da vitória todo mundo tem coragem, depois que passa o perigo todo mundo é macho, todo mundo é assim. E o Jefté falou com eles assim, então, eu contei para vocês, eu chamei vocês, vem lá no grupo. Eu não sei porque eu falo essas coisas de grupo, nem tinha, né? Mas, olha lá, eu chamei vocês, não ficava azul, vocês não falaram nada, vocês não vieram. Sem opção, sem ajuda, o Jefté foi sozinho. Lutou sozinho, batalhou sozinho, perdeu a menina sozinho, venceu a luta sozinho. E no fim o Jefté reconhece que a vitória veio de Deus. E aí chega o pessoal de Efraim, que em última análise, o que eles são? Irmãos. O Gideão é de Gileade, Gileade é de Manassés. E quem está vindo para ele? O pessoal de Efraim. Os filhos de José.
E aí chega o pessoal de Efraim e quer matar o José, ou desculpa, o Jefté. E por que eles querem matar o Jefté? Porque o Jefté venceu. Agora os irmãos querem matá-lo porque ele venceu. Querem crucificá-lo porque ele conseguiu. E ele está sendo confrontado pelos irmãos. Irmão, tem irmão que é um perigo, meu irmão. Tem irmãos que são perigosíssimos. Desculpa a sinceridade. Tem ímpio que é muito melhor do que muitos irmãos. Então aqui nós temos irmãos que querem matar o outro irmão só porque ele venceu. Irmãos que querem derrubar a casa dele porque ele conseguiu. Se liga. Tem gente que sente coisas ruins a seu respeito só porque você venceu. Só que porque você conseguiu sem a ajuda dela, sem a ajuda dele. E como você conseguiu sem a ajuda dele, ele está indignado. Como assim? Você tinha que comer na minha mão. Como assim você conseguiu? Como assim você comprou? Como assim você deu certo? Como assim você construiu? Alguns, eu vou usar as aspas aqui, irmãos, querem você ali, ó, no cabresto curto, sabe? Pedindo bênção para eles todo dia. Me ajuda, me empresta 50 aí, não sei o que lá, e tal. Alguns amados querem você sempre ali pertinho deles, precisando deles, dizendo, ô meu irmão, me ajuda. Não, eu te dou carona, pode deixar, se não fosse eu, hein, tal. Alguns queridos não suportam ver a vitória do outro, a menos que eles fossem a razão daquela vitória. Que eles fossem a razão daquela vitória. Cuidado com gente assim. Cuidado com gente assim. Porque alguns, de novo as aspas, irmãos, não gostam de ver você vencendo. E são irmãos. Porque o Jefté, ele gostava daquelas pessoas. Eram as pessoas que não gostavam dele. Está claro no começo do texto. O Jefté não tem culpa de nada. Não, porque você é filho de uma prostituta. Eu falei, eu tenho culpa? Eu tenho algum problema? É comigo? Eu sou filho do mesmo pai que você. E na estrutura patriarcal, ele tinha todos os direitos, sim. Ele tinha todos os direitos, sim. Acabou. Então, eu disse agora há pouco que interesseiros deixam pistas. Quer algumas? Interesseiro não elogia. Interesseiro não elogia. Você mostra, olha irmão, consegui, olha que bênção. Sei lá, não se prenda a coisas materiais, não. Pode ser material também, mas não necessariamente. Não, olha esse carro, olha esse aqui. Mas isso aí bebe, hein? Isso aí, não sei se compensa não. Interesseiros deixam pistas. Não elogiam. Não comemoram. Não comemoram. São irmãos. São da família. São próximos. Não curtem sua esperança. Você está naquela expectativa, mas nem sempre isso aí dá certo, viu? Não vem e tal. Diante dessa situação, o Jefté não teve escolha. Você vai queimar minha casa comigo dentro, porque eu venci? Espera aí. Eu te chamei, você me ajudou? Não. Agora você vem aqui dizendo que eu não chamei, e que só porque eu venci você vai queimar minha casa? Não, meu filho. Não vai dar certo. E aí o Jefté foi para cima deles. Óbvio que a situação ali é literal, não estou dizendo para você fazer isso. Ir para cima do teu cunhado, sei lá de quem. Quando eu estou falando aqui, já vem na sua cabeça quem é as pessoas, quem são. Não é isso que eu estou falando, não. Irmão, o pastor César. Hoje em dia é a época dos cortes, cara. Você fala uma coisa. O pastor da manhã está no Fuxico Gospel. Não.
Então, diante dessa situação, o Jefté, óbvio que lá é uma situação literal, e eu não estou falando para você ir para cima da pessoa, não. Mas ele combateu esses irmãos, os venceu, e colocou todo mundo para correr. Então, um princípio por trás dessa ação aqui. E o princípio é meu território, minhas regras. O Jefté tem uma estratégia muito interessante, que vale a pena a gente pensar. Volta para o texto, capítulo 12, versículo 4, eu vou terminando. O Jefté juntou os homens de Gileade e pelejou contra Efraim, já que os irmãos de Efraim estão lá enchendo. Então, é luta que você quer? Venha. Coro no pessoal de Efraim, porque esse pessoal geralmente é frouxo também, só fica falando, pôs todo mundo para correr. Os fugitivos porque eles disseram, fugitivos de Efraim, sois vós, gileaditas, lá, versículo 5. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão, gileadita é o pessoal do Jefté, tomaram os vales do Jordão, me perdi aqui, que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia, eu quero passar, o pessoal do Jefté perguntava assim, você é de Efraim? Aí eles diziam, não, porque apanharam, saíram correndo, né? Você é de Efraim? E é tudo igual, são irmãos, né? Você é de Efraim? Não, sou não. Ah, não. Então fala Shibolet, em hebraico. Aí eles, só que é um problema de sotaque. Não dava. Aí eles não falam Shibolet, eles falam Sibolet. Ao invés de usar o Shin, eles usavam um Samer. Ao invés de falar com, tipo na palavra chapéu, eles usavam o S. Não fecha a conta. Eu não vou nem entrar nessa questão por causa do tempo. E aí, quando dizia Sibolete, não vou ler aqui no aportuguesado, não podendo exprimir bem a palavra, então pegavam dele e o matavam nos vales do Jordão e caíram naquele dia 42 mil. Veja, os homens de Jefté tomaram as passagens do Jordão, começaram a perguntar, dentro do território que era dele. E falaram, escuta, você é de Efraim? Você é dos caras que veio me matar depois que eu venci? Aí disse, não somos não. A gente é do bem. A gente, então fala tal palavra. Aí o cara não conseguia. Se você não consegue, então você é de Efraim. Porque é o pessoal de Efraim que fala desse jeito. Eu queria ter meia hora aqui. Porque o interesseiro, ele fala de um jeito, que só ele fala. E dá para reconhecer. E aí o Jefté, disse, olha, se você não fala a minha língua, você não vai ficar na minha terra. Eu acho que existe um princípio por trás dessa história. E o princípio é meu território, minhas regras, meu amigo. Você quer dar palpite? Vai dar palpite lá na sua. Porque na hora que eu precisei, você veio. Na hora que eu perdi minha filha, você estava. Você chorou no velório. Você me abraçou. Você se condoeu. Agora que eu venço, você vem me dar lição de moral. Ou seja, você tem todo o direito de lidar com a diversidade das pessoas que são seus amigos e tal. Não estou dizendo que só fica perto de você, só entra na sua casa se você for evangélico. Não é isso que eu estou falando. A proximidade que eu estou falando não é uma proximidade física. Mas aqui, a gente está aprendendo um princípio. Nesse território, eu não estou falando de território físico, há uma regra estabelecida. Ou você se adequa a essa regra, ou então tchau. E a gente precisa aprender essa verdade. Porque você não tem de se associar com as pessoas para ser aceito. Você não tem de aceitar aquilo que é contra a tua fé, por carência de afeto. Você não tem que se dobrar. Não, eu vou dar um exemplo besta aqui, um exemplinho, bobagem que acontece em casa de crente. Aí vai fazer o casamento, o aniversário, não sei o que lá outro, só vou se tiver cerveja. Eu falei, então, na minha casa não, né?
Você compra cerveja e enche a cara na tua. Na minha não tem. Eu quero convidar você. Se você conseguir ficar sem encher a cara durante 1h30 ou 2, você é bem-vindo na minha casa. Se você não consegue ficar sem encher a cara, é porque você gosta mais da pinga do que de mim. Então vai para o boteco, meu amigo. E pronto. Essa é a lição que o Jefté está dizendo. Meu território, minhas regras. Aqui se fala do jeito que a gente fala. Aqui é desse jeito que fala. Aqui é desse jeito que funciona. Ah, mas eu não concordo. Então você vai lá no seu do jeito que você não concorda. E lá eu não dou palpite. No meu é assim. Há um princípio aqui que a gente precisa aprender. Está na hora de colocar, de levantar a cerca e falar assim, aqui é onde eu e minha casa servimos ao Senhor. É bem-vindo, mas aqui é assim que funciona. Aqui tem hora, aqui tem regra, aqui tem limite, aqui é assim. Concluindo, como reconhecer amigos e até de verdade, e como saber se são amigos ou que só fingem de amigos ou irmãos? Não é sobre o que eles falam, mas é sobre como eles falam. Essa é a verdade profunda que eu vejo nesse exemplo de Jefté. Eles não falavam do jeito que o Jefté falava. Não é sobre o que eles postam, mas por quê. Não é sobre o que eles dizem olhando para você, mas como elas dizem, como eles falam. Você tem o Espírito Santo. Você pode dizer, Senhor, me ajuda. Eu estou achando estranho esse elogio, eu estou achando estranho isso aqui, me mostra. O discernimento de espírito é um dom fabuloso e fantástico para detectar esse tipo de coisa. Interesseiros. Quem é irmão e amigo de verdade, fala como a gente. Quem não é irmão e nem amigo, eles tentam falar como a gente, mas eles não conseguem. Há uma trava. Eles não fica natural. Aí você olha e fala assim, está tentando se fazer, mas não é, né? Então eu já sei como lidar com isso. O Jefté lidou com isso matando as pessoas, você não precisa fazer isso. Mas você pode estabelecer distâncias. Você pode estabelecer distâncias. Eu espero que esse sermão faça diferença prática na sua vida. Deus abençoe vocês. Pessoal, vamos ficar de pé, por favor. Já que hoje eu estou pregando igual nos Gideões. Vocês perceberam, né? Chegou a hora do nosso ofertório. E eu vou pedir a você que você curva a sua cabeça. E pergunte ao Senhor como você deve se comportar aqui agora no momento do ofertório. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Obrigado por tua palavra, pelo teu direcionamento. Com certeza essa foi uma noite de instrução da tua palavra. E agora que ouvimos e fomos alimentados, pedimos que o Senhor nos direcione sobre como devemos ofertar. Como devemos investir no teu reino um pouco da prosperidade que o Senhor fez chegar a nós. Compartilhar com a tua causa os recursos necessários para que essas portas continuem abertas, para que o teu nome continue sendo glorificado e o teu evangelho sendo anunciado sempre como foi agora. Em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor ama aquele que faz isso com alegria. Então, alegremente eu quero servir. Eu quero contribuir. Em nome de Jesus, abençoe todo irmão, irmã, toda casa, toda causa representada naqueles irmãos que vão ofertar diante do Senhor. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nele oramos sempre agradecidos. Amém. Amém.